Fala aí, galera. Fala, torcida tricolor. Bom, voltando aqui com a análise, como de costume, né? Depois de mais um jogo do Fluminense, mas essa análise diferente do habitual. A gente não vai aqui tratar de aspectos técnicos e táticos, porque, até como eu falei na live, de pós-jogo, na minha opinião, é inviável, impossível falar sobre esses aspectos diante do que a gente viu em Caxias do Sul, né? Um jogo em que foi realizado numa piscina, né? Que estava mais para polo aquático, para qualquer outro tipo de esporte, mas não futebol. A gente viu tudo menos futebol no Alfredo Jaconi e não é nenhuma novidade, né? Isso já aconteceu outras e outras vezes. Então, esse vídeo não é para analisar tecnicamente, taticamente, o que aconteceu no jogo deste domingo, mas sim para analisar um cenário, o cenário atual, e projetar o que a gente vai ter em termos de realidade daqui em diante, daqui para frente, o que a gente pode esperar. E um recado importante para você, torcedor, também, e para o técnico Fernando Diniz, de alguns pontos que eu estou observando e quero compartilhar aqui com vocês para que a gente possa trocar uma ideia e, evidentemente, né, saber se vocês concordam, se vocês concordam, enfim. Antes, deixa aquele like esperto, né, fundamental aí, se inscrever no canal também, quem não é inscrito, se inscreva. Quando a gente bater 30 mil inscritos, tá aqui a camisa oficial do Flow para sortear para vocês. Assim que a gente bater a próxima meta de 30 mil inscritos, então não fique fora aí, passe para os amigos, enfim, para a galera, para os grupos aí de WhatsApp. Conto sempre com a força de vocês. Ative o sininho para receber as notificações, porque também aí você vai estar sempre muito bem informado aqui no canal do Lessa e, evidentemente, com as opiniões. Bom, eu acho que algumas escolhas que o Diniz vem fazendo neste início de trabalho, e essa é uma das coisas que eu vou ressaltar bastante aqui, ainda é o início de trabalho do Fernando Diniz neste retorno ao Fluminense. Algumas escolhas, para mim, vêm sendo equivocadas, ou pelo menos não estão surtindo o efeito esperado. Por exemplo, em manter o Wellington no time. Ah, mas Vitor, pô, você está sendo injusto com o cara não está jogando mal, o cara não está comprometendo, está fazendo a parte dele. Mas a minha crítica desde sempre não é em relação ao Wellington. Numa circunstância de jogo, ou, por exemplo, quando você não tiver o André, enfim, dependendo da estratégia, ok, não há nenhum problema em utilizar o Wellington, que está longe de ser esse pereba que sempre pintaram em relação a ele. Mas na partida deste domingo contra o Juventude, por exemplo, por que manter o Wellington, né, com o André, que mais uma vez, apesar de ter melhorado, até ter feito um jogo muito bom contra o Flamengo, se sente mais à vontade como primeiro volante, por que manter o Wellington e não escalar o Iago como titular, já que o Iago não foi titular na lateral esquerda, né, que dessa vez foi o Caio Paulista? Por que insistir nisso? Será que o Wellington faz tanta diferença assim? Será que não caberia testar o André com o Iago no meio-campo, retomando essa formação com o André, Iago, Ganso, e aí mais um que pode ser o Natan, ou pode ser o Matheus Martins, mais outro homem de frente, para a gente ver qual a resposta que o time vai dar? Porque nesse jogo contra o Juventude, uma coisa era certa, o campo já normalmente é pesado. Naquelas condições, então, simplesmente não existe, não faz sentido um time tão pesado, com um lado esquerdo, principalmente, com o Lucas Claro, que não vem numa boa fase já há algum tempo, Caio Paulista, que não é um jogador de posição, e o William, que infelizmente o William não estreou pelo Fluminense desde que chegou. Quantos jogos bons o William fez? Infelizmente, foi uma contratação que até agora se mostrou muito ruim. Neste caso específico desse jogo contra o Juventude, seria muito melhor colocar mais um homem no meio-campo e forçar essa bola na área. Não é jogo nem para o Luiz Henrique, passou o jogo inteiro sem entender que não dava para jogar daquela forma, que não dava para carregar a bola, que não dava para tocar a bola. Então, assim, algumas opções que o Diniz vem exercendo neste início de trabalho têm me incomodado. Eu acho que essa lateral esquerda, o problema não vai ser resolvido com o Caio Paulista. E aí eu posso passar para vocês aqui informação, não é opinião, é informação. O Diniz acredita, pelo menos que eu apurei, tá? Deixando bem claro aqui. O Diniz acredita que na lateral esquerda, o único jogador que ele pode recuperar de fato, fazer jogar, que pode fazer jogar, se for o caso, é o Cris Silva. Marlon Pineda, neste momento, não, e tanto é que não gozam da confiança do treinador, que estão aí improvisando um meia destro e um atacante.
E por que eu acho que o Caio Paulista não vai ser a solução? Porque é diferente, o comportamento na linha defensiva, ele é diferente, você tem que estar atento à saída dos zagueiros, à linha de impedimento, à marcação nas bolas aéreas também é diferente. Então, assim, eu não acredito que ele vai resolver esse problema. Ofensivamente pode dar certo. Eu acho que é uma opção dentro de um contexto de um jogo que você precise de mais ofensividade, de dar mais profundidade, de dar mais velocidade, enfim, dentro de uma circunstância do jogo, ok, como opção no decorrer da partida. Agora, para começar, eu realmente não acredito. É o segundo teste, mas não vou julgar, definir aqui, cravar que não vai dar certo, porque não teve futebol. Né? Teve jogo, mas não teve futebol no Alfredo Jaconi. Então, por isso fica até difícil avaliar melhor as opções que o Diniz fez, porque para mim foram equivocadas, a escalação para mim é mal feita, tanto é que no segundo tempo ele vai e tira os três, tira o Wellington, tira o William e tira o Caio Paulista, tirou os três. Evidentemente que não é por acaso, né? É porque não deu certo, mesmo com as condições do gramado. E o que eu quero reforçar aqui para vocês, para você torcedor, né? A minha visão, o cenário ainda é de início de trabalho. São 9 jogos, apenas 2 derrotas. São consecutivas, mas ok, são 2 derrotas. É preciso reagir rápido na tabela. Mas o campeonato está muito equilibrado. Com mais uma vitória, você já está lá na parte de cima. Então não tem motivo para desespero neste momento. Ainda não. Então por que não acreditar que vai evoluir? Eu acho que vai evoluir. O time já vinha dando sinais de evolução. E esse jogo não pode servir de parâmetro para o próximo, para nenhum, não é verdade? É esquecer, riscar essa partida. Esquece. Não tem como avaliar tecnicamente nada sobre esse jogo. E nem que ele sirva como base para os próximos. Então, assim, é preciso reagir sim e rapidamente. E aí, o recado para o Diniz. Eu acho que algumas opções, essa insistência nesse meio campo mais pesado, eu acho que é errada. Eu acho que o Fluminense precisa de mais dinamismo no meio campo. Se o Iago não vai jogar por uma das laterais, para mim ele tem que ser titular. Deixa o André onde ele se sente mais confortável, você tem a criação com o Ganso e tem mais a opção. Aí você vai ter o John Ares, que eu até esqueci de citar anteriormente. Né? Você tem o John Ares, você tem o Matheus Martins. Infelizmente o William não está sendo uma opção, cara. Hoje ele não é uma opção. Ele entra e mata o time. Então eu acho que é óbvio que o Diniz está no dia a dia, ele está observando o que está acontecendo, o comportamento dos jogadores no treinamento, ok, ele é o comandante, mas eu acho que vale refletir, fazer uma reflexão sobre algumas opções que ele vem tendo neste início de trabalho. Porque senão daqui a pouco, aí a balança vai começar, da responsabilidade, vai começar a pender mais para o lado dele. Neste caso, neste jogo, eu critico sim, eu discordo sim da escalação, mas depois que o que acontece na partida aí fica inviável. Então dá para aliviar. Faltou inteligência também para o Fluminense nesse jogo? Faltou. O Juventude entendeu muito mais rápido a necessidade de adaptação e conseguiu fazer o jogo necessário para uma vitória, por mais que aquele gol tenha sido da forma como foi, um gol grotesco, numa série de bola do Samuel Xavier, e aí falta inteligência do jogador, que não depende só do treinador, o cara tem que raciocinar em campo. Ele tem que entender que ali não dá para jogar. Não pode tudo ficar nas costas do treinador. Então demorou a entender isso. Mas ok. Acho também que o Fluminense poderia ter se posicionado de maneira mais forte no início do jogo, para evitar o início do jogo, pressionado mais. Não pode simplesmente, isso não exige, dizer que não vou jogar, é WO, tem punição, tem uma série de coisas aí. Mas, enfim, fazer pressão. Não dá para jogar, não dá para jogar. E não houve só no segundo tempo, o cara já estava o responsável do árbitro, esse árbitro fraco, sem pulso nenhum, autorizar uma falta de bom senso absurda. Depois o Fluminense divulgou nota oficial, que eu compartilhei aqui na live também, falando justamente sobre isso, pela falta de bom senso, pela incapacidade do árbitro de analisar o cenário e interromper o jogo. Dava para ter realizado essa partida depois, porque o Fluminense e o Juventude não estão na Sul-Americana, não estão na Libertadores, então teria data. Mas a CBF realmente, isso aí, infelizmente, é essa vergonha. O Campeonato Brasileiro o futebol brasileiro, infelizmente, não consegue se livrar de algumas amarras históricas que falam em liga, não, que vamos fazer uma liga super profissional, vamos vender, é estilo Premier League, é La Liga, e aí permitem um jogo de futebol de Série A do Campeonato Brasileiro, uma circunstância dessa.
Uma vergonha, um estádio que não tem sistema de drenagem, dá para ver, a chuva ficou mais de 30 minutos sem chuva e o campo não, as poças não saíam. E aí depois, só no intervalo, os funcionários vão lá ficar passando roda no gramado. É um negócio ridículo, é patético. Isso numa Série A de Campeonato Brasileiro é inadmissível. Mas infelizmente o Fluminense vai à CBF, provavelmente já nesta segunda-feira, com o presidente Mário Bittencourt, se manifestar, vai sentar lá, vai tomar um café e nada muda, como tudo. O Fluminense tinha que se posicionar, se posicionou. Cara, se os demais clubes não se juntarem para fazer alguma coisa, não adianta, gente, só um fazer, você pode falar, vai fazer o quê? Vai dizer que não vai jogar mais o campeonato? Não tem muito o que fazer. Está se manifestando, foi nota oficial, vai lá na CBF. Infelizmente, enquanto os clubes não se juntarem para mudar certas coisas, vai continuar isso aí. A realidade é essa. Então, assim, é olhar para frente agora, esquecer esse jogo, né? A gente lembrar que até o jogo contra o Flamengo tinha uma evolução acontecendo, o time fez uma boa partida, merecia ter vencido o clássico, tanto é que a torcida reconheceu e aplaudiu no estádio, por mais que algumas pessoas não concordem. Então, assim, as coisas estão acontecendo. O Diniz tem algumas insistências, ele, como todo treinador, sempre tem ali a sua reserva de teimosia, não tem jeito, todos têm. Mas é preciso abrir mão de algumas insistências, de algumas convicções, para ver o que está funcionando e o que não está funcionando coletivamente na equipe. Isso aí depende dele. Mas, repito, é o início do trabalho. Está começando ainda, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para acontecer. Então, acho que vale dar um voto de confiança, vamos aguardar, não vamos, sabe, fazer desse momento um momento de terra arrasada, porque está longe disso. Os momentos vergonhosos que já aconteceram na temporada, que foi eliminação na Libertadores, eliminação na Sul-Americana, mas já foi, o Diniz praticamente pegou, não tem responsabilidade em relação a essas eliminações, então é torcer para acertar o time, porque tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa vindo aí pela frente. Tá? É só a minha opinião, vocês podem deixar nos comentários o que vocês concordam, o que vocês discordam, sem problema nenhum, a gente está aqui para trocar ideia, desde que com educação, evidentemente, mas é o que eu penso. Né? Uma coisa são as opções, algumas que eu acho que são erradas, são incorretas e concordo na minha opinião. Outras é não acreditar que ou achar que o Fluminense está condenado a brigar pelo rebaixamento, que nada vai dar certo, que vai ser mais uma vez um fracasso. Aí eu acho que é cedo demais para isso. Vamos aguardar o que vai acontecer. É preciso sim recuperação contra o Atlético Mineiro. Não pode perder ponto. E vou te falar, não tem senão, já vai perder para o Atlético. Cara, o Atlético não está jogando essa bola toda não. O Fluminense tem totais condições, sendo competitivo como vencendo, de chegar a fazer um bom jogo contra o Atlético, enfim, e conseguir essa vitória no Maracanã. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Enfim, você deixa o seu like aí e o seu comentário, evidentemente. Conto sempre com vocês. Se inscrevam no canal. Quando a gente bater 30 mil inscritos, essa camisa aqui oficial para vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí, porque senão você vai perder a chance de conseguir. Tá difícil aqui. De conseguir essa camisa do Flu, beleza? É isso, galera. Vamos que vamos, seguindo em frente, porque essa semana tem muito mais. Valeu!